A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui para meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, mas antes eu gostaria de pedir a todos quantos vão assistir o nosso vídeo, que assista todo o vídeo, desde o início até o final, para que você possa ouvir tudo quanto nós iremos falar durante esta mensagem. Hoje eu estarei falando sobre algo muito importante para todos aqueles que são servos de Deus, servas do Senhor, todos aqueles que fazem parte da igreja que vai ser arrebatada, do corpo místico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a igreja que será arrebatada. Eu gostaria de convidar a todos para abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o evangelista São João. É o quarto evangelho no Novo Testamento e o último também evangelho. Depois já vem Atos dos Apóstolos, depois as epístolas e assim sucessivamente. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em São João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14, versículos de número 1 até o versículo de número 3. Depois nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículos 9 até o versículo de número 11. Aqui no Evangelho segundo escreveu São João, diz assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos ou muitas moradas, dependendo da versão. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Amém. Vamos agora para Atos dos Apóstolos, fica logo na sequência aí. Depois do Evangelho segundo escreveu São João, já é Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, nós vamos ler dos versículos 9 até o versículo de número 11, e nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram ir. Amém. Amados irmãos, nós acabamos de fazer a leitura aqui de 2 passagens que estão na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. A primeira no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, e depois a segunda em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos 9 até o versículo de número 11. Na primeira passagem que nós lemos, Jesus estava dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. E em Atos, capítulo 1, versículos 9 até o versículo de número 11, Jesus estava despedindo dos discípulos e voltando para o céu. E hoje, como eu já disse, eu estarei falando sobre a volta de Jesus. Porque Jesus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, a partir do versículo 1, ele prometeu voltar. Ele disse que ele voltaria para o Pai, mas que ele voltaria também para a sua igreja.
A vinda do Senhor Jesus, ela se dará em duas fases. A primeira, ou seja, na primeira fase, ele virá para arrebatar a igreja e será em secreto. Na segunda fase, ele virá para livrar Israel e implantar o reino milenial. Isto vai acontecer depois da grande tribulação, porque eu sou pré-milenista, né, e pré-tribulacionista também, e creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então tudo isto aqui vai acontecer antes da grande tribulação, né, a volta do Senhor Jesus. O arrebatamento da igreja acontecerá, que é a primeira fase, vai acontecer antes da grande tribulação. E na segunda fase, ele virá para livrar Israel e implantar o reino milenial. Isto vai acontecer depois da grande tribulação. Na primeira fase, ele ficará nos ares. Na segunda fase, ele descerá em glória sobre o Monte das Oliveiras. Na primeira fase, ele virá para a igreja, e na segunda fase, ele virá com a igreja. Na primeira fase, haverá surpresa, e na segunda fase, profunda lamentação. Na primeira fase, os ímpios serão deixados, só os justos vão ser arrebatados e os ímpios serão deixados. Na segunda fase, os ímpios serão julgados e lançados no lago do fogo. Na primeira fase, ele será invisível. Já na segunda fase, ele será visível, todo olho o verá. Como está escrito lá em Apocalipse, capítulo de número 1, e no versículo de número 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1 e 7. Então, na primeira fase, será invisível para o mundo, para a igreja não. Para a igreja vai ver ele, mas o mundo não vai ver. Ou seja, as pessoas que não vão ser arrebatadas não verão a Jesus, mas a igreja verá a Jesus. Agora, já na segunda fase, será visível para o mundo. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. O arrebatamento da igreja é o maior evento escatológico que está para acontecer. A igreja está vivendo na expectativa da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Está aguardando a volta de Jesus a qualquer momento, porque a volta dele será iminente, algo que pode acontecer a qualquer momento. Então a igreja tem que estar vigilante, tem que estar preparada e aguardando a Jesus a qualquer momento. Aguardando o arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Tessalônica, ele disse: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem, ou os que já morreram no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, trará juntamente com ele os que nele faleceram, ou seja, os que morreram salvos. E o apóstolo São Paulo continua dizendo: afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Aqui o apóstolo São Paulo quer dizer o seguinte: os que morreram em Cristo, que já estão mortos, morreram salvos, quando Jesus vier, eles vão ser ressuscitados. Eles vão ressuscitar primeiro, antes que os que estão vivos e preparados sejam transformados.
Então, quando os que morreram em Cristo ressuscitarem, receberem um novo corpo, um corpo incorruptível, e subirem ao encontro de Jesus nos ares, os que estão vivos e preparados também serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, e subirão ao encontro de Jesus, juntamente com os que já morreram em Cristo. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras, disse o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículos 13 até o versículo de número 18. Portanto, irmãos, a palavra arrebatar, segundo o dicionário de português, significa tirar de um lugar com violência, arrancar, tomar rapidamente e com força. A palavra arrebatamento no latim é raptus, que é a raiz da palavra portuguesa arrebatamento e do grego harpazo. A ideia básica é remover ou arrebatar repentinamente. A expressão arrebatar demonstra ação com violência em toda a Bíblia Sagrada. O que é o arrebatamento? É a vinda de Jesus para levar a sua igreja esta, que foi comprada, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Um povo que está espalhado pelo mundo todo. Não estou falando aqui de igreja local, mas estou falando aqui da igreja que está espalhada pelo mundo inteiro. Eu não vou usar a expressão igreja universal, porque às vezes alguém pode pensar logo na igreja universal do Reino de Deus. Não vou falar também na igreja mundial, porque senão alguém vai pensar que eu estou falando da igreja mundial do poder de Deus. Então eu estou falando a igreja que está espalhada pelo mundo inteiro, servos de Deus que estão espalhados pelo mundo inteiro, em todas as partes do mundo, em todos os países, pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Pessoas que servem a Deus, mas que estão espalhadas pelo mundo inteiro e preparadas para o arrebatamento da igreja. Então Jesus, ele vem justamente para buscar esta igreja que está espalhada pelo mundo inteiro. É a retirada sobrenatural, brusca, repentina e inesperada da igreja deste mundo, para se unir para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Isto consiste na nossa transformação. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque convém que isto que é corruptível, é este corpo aqui que é corrupto, se revista da incorruptibilidade, receba um corpo glorificado semelhante ao corpo de Jesus, um corpo santo, um corpo que não se corrompe e um corpo que não sente mais dor. E que isto que é mortal, é este corpo que se revista da imortalidade, nunca mais irá morrer, né? Porque aqueles que vão ressuscitar para a vida eterna, já está dizendo o que é, vida eterna. Então não haverá mais morte. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 53. Como se dará o arrebatamento? Será num momento, num piscar de olhos, isto é, instantaneamente, sem ser anunciado. Não haverá campanha promocional, cobertura jornalística ou anúncio especial que precederão o arrebatamento. Nenhum meio de comunicação vai avisar que o arrebatamento vai acontecer, porque será algo inesperado, será algo que não tem momento para acontecer. Pode acontecer agora, pode acontecer a qualquer momento. Então é necessário que nós estejamos preparados. Por isso Jesus Cristo disse que nós devemos estar preparados para que aquele dia não nos pegue
desprevenido e que nós não sejamos pegos de surpresa, mas que estejamos preparados, aguardando o arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento. Portanto, sobre o arrebatamento, nenhum meio de comunicação vai avisar, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Isto não é revelado para ninguém. E nenhum meio de comunicação também sabe e nem saberá disso, né? Nenhum meio de comunicação não sabe e não saberá disso. Não haverá cobertura jornalística ou anúncio especial que precederão o arrebatamento. Será secreto, invisível e particular. Só a igreja redimida e preparada ouvirá o soar da trombeta de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina dizendo: eis aqui vos digo um mistério. Nem todos seremos transformados. Aliás, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, que estivermos vivos, seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Quem serão os participantes do arrebatamento? Haverá dois grupos de participantes. Os primeiros participantes do arrebatamento serão todos os crentes fiéis que estiverem vivos na sua vinda, independente de rótulos de denominação. Porque nós sabemos que a igreja não salva, quem salva é Jesus. Jesus vai buscar uma igreja santa, redimida e separada do pecado. O segundo grupo serão todos os que morreram em Cristo. O apóstolo São Paulo nos ensina dizendo: afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, até o versículo de número 17. 7 motivos que podem deixar as pessoas fora do céu. Vou citar aqui. 7 motivos que podem deixar as pessoas fora do céu. O texto bíblico diz: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. 1 Coríntios 16, 22. Ou seja, será amaldiçoado na volta de Jesus. Para alguém usar esta expressão maranata com convicção, é preciso confessar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida e viver em comunhão com Ele durante toda a sua vida ou até Jesus voltar. A primeira coisa que pode impedir as pessoas, que vai impedir as pessoas de ser arrebatadas, é não crer em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos afirma no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16 até o 18, o próprio Senhor Jesus dizendo, naquele diálogo com Nicodemos, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A segunda coisa que vai impedir a pessoa de ser arrebatada é não confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, a palavra de Deus diz assim: o próprio Senhor Jesus Cristo disse:
Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. A terceira coisa que vai impedir as pessoas de ser arrebatadas é não ter comunhão com Jesus. Jesus disse, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículos 27 e 28, ele disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, primeiro aqui, eu estou citando, é João capítulo 3, versículo 3. Depois eu vou citar João 10, 27 e 28. Então é uma palavra que Jesus disse para o próprio Nicodemos ali, que foi ter de noite com Jesus. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em João 10, 27 e 28, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Evangelho segundo escreveu João 10, 27 e 28. A quarta coisa que vai impedir as pessoas de serem arrebatadas é não dar crédito à palavra de Deus. Em João capítulo 14, versículo de número 1 até 3, Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A quinta coisa que vai impedir as pessoas de serem arrebatadas é não acreditar na volta de Jesus. O apóstolo São Paulo, ele escreveu sobre isso, e o apóstolo São Pedro também, na segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 3, versículos 3, 4, 8 e 9, o apóstolo São Pedro diz assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas, amados, diz o apóstolo São Pedro, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o apóstolo São Pedro está dizendo aqui que o nosso tempo, que é chamado de Cronos, não é o tempo de Deus. Porque para Deus, o passado é presente, o futuro também é presente. Para Deus, tudo está presente. O passado está presente, não é passado, e o futuro não é futuro, está presente. Por isso ele diz que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se para nós o tempo está correndo, muitos anos já se passaram, e nós achamos que Jesus ainda não veio, que está demorando, para Deus tudo é presente, isso é como se fosse agora. Então, para Deus não está demorando. E a hora que chegar, a hora determinada por Deus, Jesus Cristo voltará. Então, vamos para a penúltima coisa que pode impedir as pessoas de serem arrebatadas. É viver na prática do pecado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, diz assim, ficarão de fora, presta bem atenção nessa lista aqui, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22 e 15. Agora, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes,
nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Portanto, todos aqueles que estão na prática do pecado e vão permanecer na prática do pecado até o final da sua vida, ou até a volta de Jesus, não vão ser arrebatados. E a mesma lista que nós lemos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós lemos também em Apocalipse capítulo 22 e 15, que repetiu a mesma lista quase, né? Pelo menos algumas pessoas que fazem parte da lista de 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10. E a última coisa que vai impedir das pessoas participarem do arrebatamento, serem arrebatados, a sétima e última coisa é viver como crente despreparado, só de aparência. Viver a hipocrisia, viver uma vida hipócrita, uma vida falsa, uma vida cristã falsa. Então a palavra do Senhor nos deixa bem claro que o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Aqui esta passagem de Mateus 25 está falando justamente da igreja, no sentido geral, daqueles que estão preparados e dos que não estão preparados. As virgens loucas representam os cristãos que não estão preparados, que estão vivendo uma vida de aparência, enquanto que as prudentes representam os cristãos que estão vivendo uma vida espiritual sadia diante de Deus, que estão preparados e vivendo em santidade para encontrar com o Senhor. As virgens, todas elas, pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Todas, tanto as prudentes como as imprudentes, as loucas. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saíam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, versículos de 1 a 13. Portanto, vamos estar preparados, porque Cristo pode voltar a qualquer momento e que possamos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus vai voltar. Acreditem ou não, estejam preparados ou não, mas Ele voltará. Ele voltará. E quando chegar a hora dele voltar, Ele vai voltar e vai arrebatar os que estiverem preparados. Se todos estiverem preparados, amém, graças a Deus. Mas se não estiverem, Jesus vai levar os que estão preparados, e os que não estão preparados vão ficar. Não sei se os que vão subir é a maioria ou se é a minoria, mas Jesus só vai levar quem estiver preparados. Portanto, vamos nos preparar enquanto nós temos oportunidade, porque o arrebatamento pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, daqui 100 anos, não sei quanto tempo. Mas como nós não sabemos quanto tempo, como também não sabemos que hora que a morte vai chegar, nós devemos estar preparados. Deus abençoe a todos, e você que se sente que não está preparado, se prepare, entregue a tua vida para Jesus, aceite a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus, para que você esteja preparado para ser arrebatado e levado para a glória. Não deixe de deixar aí o seu comentário, também o seu like, curtir
né? Ativar o sininho da notificação, para quando nós postarmos aqui uma nova mensagem, você receber uma notificação no seu aparelho celular. Tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus.